Irmãos, eu trouxe uma palavra para dividir com os irmãos, que está lá em João, capítulo 12, e aí sim, agora, vamos ficar de pé. João, capítulo 12. A contar aqui pelos copos d'água, os irmãos imaginam quantas horas eu vou falar, né? João, capítulo 12, é a parte que me cabe a falar, né, que me foi atribuída, é falar sobre o discipulado. Né? E escolhi falar sobre a dimensão oculta do discipulado. Aquela parte que fica escondida, aquela parte que fica por trás. E João capítulo 12 nos fala um pouco sobre isso, nos dá uma ideia sobre isso. No versículo 20 ao versículo 26, diz assim a palavra: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Somente até aqui. Nosso intuito é mostrar que existe uma etapa do discipulado, né, extremamente importante, que antecede, né, a todas as outras etapas, e que serve de base para todas as outras posteriores. Se essa etapa, que eu chamei de dimensão oculta do discipulado, não estiver bem estruturada, não estiver bem trabalhada na vida de um líder, na vida de alguém que orienta, que coordena grupos dentro da igreja, se essa etapa não estiver bem fundamentada, todas as outras vão estar sempre balançando, sempre vão estar ali a perigo de ruir e cair. Um grande problema que afeta, né, a nossa sociedade, muitas vezes é a pressa de se fazer e produzir algo, mesmo sem a preparação prévia adequada. Né? Eu trabalhei durante muito tempo, fui analista de sistemas, né? E uma das grandes brigas que travávamos nas empresas, né, por onde passávamos, era que os clientes sempre tinham uma pressa exagerada de colocar o produto no ar, de entregar logo o sistema, e nós sempre brigávamos dizendo: olha, não, o sistema tem que ser entendido, tem que ser desenhado, tem que ser testado, né? E é sempre essa briga, né, de correr logo para se fazer, para se produzir, para se mostrar algo. Na igreja, e mais especificamente no ministério e na liderança, nós também padecemos deste mal. Né? A necessidade de líderes, ela sempre é uma necessidade premente. A própria palavra do Senhor diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos e devemos rogar. Então, essa necessidade de líderes, muitas vezes, faz com que também, né, coloquemos, às vezes, apressadamente pessoas, né, que são lançadas, muitas vezes despreparadas, né. Graças a Deus, né, algumas, elas conseguem realizar suas tarefas, conseguem, né, vamos assim dizer, com o passar do tempo, entender essa dimensão oculta, se prepararem melhor, mas, infelizmente, algumas outras se perdem, né, patinam e morrem, vamos assim dizer, no meio do caminho. Quando eu falo isto, né, não estou considerando o resultado numérico que alguém, um líder, possa produzir. Eu já vi líderes de grupos grandes falhando, já vi líderes de grupos pequenos falhando. Né, o resultado numérico não traz, vamos assim dizer, a ideia de que se essa dimensão oculta está sendo praticada ou não. Né, que aquilo que cada um pode produzir não é
medido pelo resultado numérico. Eu não me iludo com o tamanho de igrejas ou de grupos, né? O nosso padrão social é sempre tentar avaliar a pessoa pelo tamanho do grupo que ela lidera, né? E uma das perguntas que sempre se faz, né, quando se reúne líderes, qual o tamanho da sua juventude? E imagine isso também quando se reúne pastores, qual é o tamanho da sua igreja? Quantas pessoas tem na sua igreja? Então, nós não devemos nos iludir com o tamanho do grupo que nós lideramos, mas falo que o resultado espiritual que cada líder deve revelar com o passar do tempo, né? Aquele resultado que muitas vezes vai se medir, irmãos, olha, muito tempo depois. É aquela pessoa com quem você trabalhou, aquela pessoa a quem você deu uma dedicação, aquela pessoa em quem você investiu, né? E mais tarde, 15 anos depois, você vai ver aquela pessoa sendo usada poderosamente, né, no reino de Deus, sendo um servo do Senhor. Esse é o resultado que deve ser medido. Não o resultado daquele do momento em de você ter 100, 50, 200 pessoas ao seu comando. Eu estou falando para líderes, e quero enfatizar isso, não importa o tamanho do grupo que você lidera, saiba que Deus requer de todos nós essa mesma coisa, essa mesma disposição, essa mesma entrega. Há um modelo que Jesus deixou para que nós seguíssemos, seja para o pastor, seja para o diácono, seja para o líder de juventude, é o mesmo modelo, ele não muda, né? Ele é o mesmo modelo que deve ser seguido. Tentar fugir deste modelo é trairmos o nosso Senhor. E, infelizmente, muitos têm tentado fugir desse modelo que Jesus desenhou. Infelizmente, muitos líderes, discípulos, estão considerando que os modelos corporativos, cheios de estratégias, de marketing, são os que farão com que eles alcancem o tão sonhado sucesso. Né? Vemos um perigo muito grande quando um líder se aproxima confiando, né, nessas estratégias de marketing, as estratégias corporativas e muito mais, se valendo delas do que do modelo que Jesus desenhou para nós. E por isso que muitos abandonam o caminho proposto pelo Senhor, porque não consideram atraente. A dimensão oculta do discipulado, irmãos, ela não é atraente. Ela nunca foi atraente. Ela não é atraente. E nunca vai ser atraente, né, para esse, vamos assim dizer, para esse mundo. E por considerar a sua proposta, né, rígida demais para a sociedade, né, e eu vou falar dessa proposta, desse modelo do Senhor, essa proposta rígida demais para a sociedade, muitos fogem do modelo desenhado pelo Senhor, temendo o sofrimento e temendo a rejeição. E eu quero dizer em alto e bom som para os irmãos que ser discípulo, de certa medida, é abraçar um caminho de sofrimento. Ser discípulo é abraçar um caminho de sofrimento, um caminho de rejeição, um caminho de morte. Os irmãos que estão aqui sabem, né, talvez estejam experimentando isso na faculdade, experimentando isso entre grupos de amigos, entre pessoas, quando você se declara um cristão, quando você se declara um servo de Deus, né, uma certa medida de sofrimento, de rejeição e de morte. O discípulo de Cristo, irmãos, ele carrega consigo um cheiro de morte para o mundo. Não é isso que Jesus disse? Ele disse: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Servirmos ao Senhor é carregarmos um certo cheiro de morte para o mundo. Sabe por quê? Porque o perfume de Cristo, ele não aceita misturas. O perfume de Cristo, ele não aceita estar misturado com o nosso perfume, com as nossas. Primeiro nós temos que morrer, nos esvaziarmos completamente,
para que aí sim o bom perfume de Cristo exale na nossa vida. No menor sinal do perfume do eu, no menor sinal do perfume da carne, no menor sinal do perfume do mundo, o perfume de Cristo se esvai, não permanece. O perfume de Cristo não se mistura com o perfume do mundo. O perfume de Cristo não se mistura com o perfume do eu. E nesse texto base, Jesus mostra-nos qual é essa chave para o discipulado, que é, em primeiro lugar, a necessidade de passarmos pela morte. Tal como a semente, que diz a palavra, se não morrer, o que diz o texto? Fica ela só. Se não morrer a semente fica ela só. Então, o primeiro requisito é passarmos pela morte. E essa semente, né, que vai sendo transformada em si mesmo, né? E à medida que ela vai sendo transformada debaixo da terra, ela vai produzindo para o alto o quê? Vida, frutos e resultados. Então, a morte da semente é aquilo que produz vida, frutos e resultado. E eu digo que um líder, ele é como uma semente. Né? Diga para o teu irmão, você tem uma cara de semente. É. Mas que você seja uma semente. Né? Um líder, ele é como uma semente. No início não tem outra coisa, irmão. É só semente. No início não se tem outra coisa, é só semente, a não ser ele mesmo. Mas assim, tal como na semente, que está contido todo o devir, né? A semente lá, qualquer semente, ela é suficiente. Né? Ela é lançada na terra, e se ela morrer, nela está contido todo o devir, tudo aquilo que vai vir para frente. A árvore está contida nela, os frutos estão contidos nela. E nós, como sementes do Senhor, nós não temos a ideia, irmãos, do que Deus pode fazer na nossa vida. Você tem ideia do que Deus pode fazer através da tua vida, como semente de Deus? Quando nós olhamos, por exemplo, a história do Bispo Roberto, que foi o fundador da nossa denominação, quando veio há mais de 50 anos atrás para o Brasil, era ele só. Ele, sua esposa, seus 2 filhos, hoje o Bispo Walter e sua irmã Ana, era ele só, irmãos. Ele não tinha ideia do que Deus poderia fazer através da vida dele. Mas como semente, ele aceitou o desafio, veio morrer aqui no Brasil. Quando eu falo morrer, entenda, o morrer espiritual, o abrir mão de tantas coisas na vida dele, para que através da vida dele, tudo aquilo que deveria ser, viesse a ser. Então hoje nós estamos aqui há 50 anos atrás, nós somos, vamos assim dizer, um ramo daquilo que Deus queria fazer através da vida deste homem. E fez, graças a Deus, porque ele aceitou ser semente. Então a minha primeira exortação aos irmãos é: aceite ser uma semente de Deus. Aceite morrer, aceite o sacrifício. Quando nós olhamos, né, tudo à nossa volta, nós vemos a grande obra que Deus fez. Nós somos, mesmo com todas as nossas fraquezas, irmãos, nós somos instrumentos que Deus quer usar para realizar a sua obra. Mesmo com toda a tua fraqueza, mesmo com as falhas que ainda você carrega, Deus quer te usar para fazer a obra dele. Por isso eu quero falar de discipulado focando no que chama a dimensão oculta do discipulado. Ou seja, aquilo que ninguém vê, aquilo que pastor não vê, aquilo que o teu amigo de liderança não vê, aquilo que até mesmo parentes não veem, mas que Deus está contemplando, enxergando e vendo. E quero considerar isso sob 2 aspectos. O primeiro deles, a relação do discípulo com a cruz. Qual é a nossa relação com a cruz?
E segundo aspecto, a necessidade de algumas práticas de disciplinas espirituais que devemos adotar na nossa caminhada. Primeira delas, o primeiro aspecto que eu quero falar, a relação do discípulo com a cruz. Como é que tem que ser essa relação? A porta para o discipulado, irmãos, é a cruz. Assim como nós entramos neste ambiente, por uma porta central, a porta central que conduz ao discipulado é a cruz. E sem passar por ela, ninguém pode seguir Cristo verdadeiramente. Alguém pode estar ali perifericamente, fora desse salão, mas não está ali atento ao que está acontecendo nesse salão. Está perto, mas não está dentro. Se alguém não passa pela cruz, ele pode estar perto do discipulado, mas ele não está dentro do discipulado. Na nossa relação como discípulos de Cristo, com a sua cruz, podemos dizer que a cruz ela simboliza, ela representa algumas coisas para nós. E a primeira destas coisas é: a cruz simboliza dor e sofrimento. Já no início desta palavra eu quero dizer, não com o intuito de desiludir, desanimar jovens que estão aqui, mas eu quero dizer que quanto mais você se envolve com Cristo, você vai experimentar dores, lutas e alguns sofrimentos na tua vida. Quando seguimos a Cristo, mais especialmente quando nós somos chamados para sermos discípulos, e eu estou aqui falando, acredito, a líderes que estão, de certa forma, ali cooperando com o ministério local de suas igrejas. Então, quando nós somos chamados para segui-lo mais de perto como discípulos, nós experimentamos essa medida de dor e essa medida de sofrimento. Existe uma falsa ideia de que podemos conciliar nossa velha vida com a nossa nova vida. Eu vou entrar na igreja, eu vou aqui ajudar, vou cooperar, quero crescer espiritualmente, mas não quero abrir mão de algumas coisas que eu penso, que eu falo, que eu sou, e às vezes até mesmo coisas que desagradam a Deus. Entenda? Não há como conciliar a nova vida com a velha vida. Entenda? Cristo entra na nossa vida para mudá-la, não para retocá-la. Deus não retoca vidas, Deus muda vidas. Deus muda corações. Deus transforma a vida. Os primeiros cristãos estavam cientes disto. E nós sempre reportamos a eles, como lembrança, os primeiros cristãos estavam cientes disto. Tanto que a maior glória que um cristão do primeiro século poderia passar, sabe qual era? Qual era a maior glória que um cristão do primeiro século poderia passar? Ser pastor? Ser bispo? Ser líder de juventude? Essa era a maior glória? A maior glória que um cristão do primeiro século poderia passar era experimentar um martírio, morrer por causa de Cristo. Eles, quando experimentavam, quando passavam por isso, eles eram tidos, e com toda a justiça, como homens que deram o seu testemunho de fé, como homens que pagaram alto preço. Os primeiros cristãos estavam cientes disso e passaram. E essa era a dose, essa era a dose de sofrimento maior que eles poderiam passar, se tornar um mártir. Lembremos alguns relatos deste período da história. Eu separei 2 relatos, só para lembrarmos, tirei isso lá do livro Uma História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, um ótimo material, E tirei essas 2 histórias para poder exemplificar o que aconteceu no primeiro século. A primeira delas fala sobre um bispo de Antioquia chamado Inácio de Antioquia. Era um bispo respeitado, que, segundo uma tradição, teria sido o menino a quem Jesus chamou
né, para junto de si quando foi ensinar os discípulos, né? Então, há uma tradição, há um pensamento nos primeiros cristãos de que Inácio teria sido esse menino. Obviamente que há controvérsias a respeito disso, né, que Jesus pegou para colocar no meio dos discípulos quando disse: tornai-vos como criança. Inácio, ele foi acusado e condenado, né, a morrer comido pelas feras em Roma, né? E ele estava em Antioquia e tinha que ser transportado até Roma, e nesse trajeto muitos grupos cristãos vieram se encontrar com ele, né? E até o historiador ele fala que nesse momento de Inácio a perseguição se dava sob acusações, né? Se alguém era acusado, aí sim aquele homem sofria uma perseguição e morria, né? Então a perseguição ainda não estava generalizada a respeito de todos os cristãos. Por isso que Inácio, como condenado, ele podia receber visitas de cristãos ao longo do caminho, né? Porque esses cristãos não estavam sob nenhuma condenação. E nessa jornada rumo a Roma, muitos foram ter com ele, pois era um dos anciãos mais respeitados da igreja daquele tempo. Em certo momento, ele recebeu a informação de alguns cristãos que havia um plano para libertá-lo, né, soltá-lo secretamente, salvar a vida dele. Ele rapidamente respondeu que não fizesse isso, pois estava pronto para morrer como testemunho vivo de Cristo Jesus. E em suas palavras ele disse: sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de me moer para me oferecer como pão limpo de Cristo. E, de fato, ele chegou a Roma, foi lançado para as feras e morreu. Então, Inácio é um dos mártires da igreja, né, tido pela comunidade católica como um dos santos, pelo seu testemunho que deu. O segundo testemunho é de Policarpo de Esmirna, esse bem conhecido, que também um outro ancião, bispo da igreja de Esmirna, né, aquelas 7 cartas que Jesus enviou, eram igrejas que realmente existiam na época, e uma dessas igrejas era Esmirna. Policarpo foi bispo desta igreja, e, segundo informações, foi um dos discípulos do apóstolo João, né? Policarpo ele chegou a acompanhar João. João foi o último apóstolo a morrer, porque, segundo a tradição, ele teria iniciado a sua caminhada com Jesus bem cedo. Assim como eu, né? Talvez eu comecei 1 ano mais velho que João. Segundo a tradição, João começou com 15 anos. Por isso é que ele chegou até o final do 1º século, né? Início do 2º século, morreu já bem no finalzinho do 1º século. Então, Policarpo foi discípulo de João e foi condenado a morrer na fogueira, né? Antes de executarem a sentença, deram uma oportunidade para Policarpo não morrer na fogueira. Alguém aqui já se pensou morrendo numa fogueira? Eu tenho uma amiga, né, que ela tem o desejo de morrer, quando ela morrer, de ser cremada, né? Eu fico falando para ela: meu Deus do céu, eu não quero isso não, né? Ser queimado depois de morto, né? Mas Policarpo seria queimado vivo, né? E deram uma chance a Policarpo de se livrar, se ele simplesmente fizesse uma coisa tão simples. O que ele deveria fazer? Negar a Cristo Jesus. Porque ele foi acusado de ateísmo. A palavra ateísmo, no 1º século, tinha uma conotação diferente de ateísmo agora do nosso tempo, né? Ateísmo no nosso tempo é quem não acredita, né, em Deus nenhum, né? Quem não tem crença nenhuma. Ateísmo em Roma, na época de Policarpo, era quem não acreditava nos deuses romanos, né? Então ele foi acusado de ateísmo e foi condenado a queimar na fogueira. E quando ofereceram a Policarpo essa chance de se livrar, a resposta de Policarpo, ela é uma resposta que ecoa até os nossos dias, porque ele disse o seguinte: faz 86 anos
que sirvo a Jesus, porque ele morreu com 86 anos. Nenhum mal me fez. Como hei de maldizer o meu rei que me salvou? E depois disto, a fogueira foi acesa, e Policarpo morreu dando glória a Deus e louvando pelo amor do Senhor. 2 mártires que experimentaram, vamos assim dizer, o maior sofrimento, morrer por causa de Cristo. E eu quero dizer aos irmãos que, de certa maneira, todo cristão, ele experimenta uma dose de martírio. O martírio com a morte, vamos assim dizer, vamos assim dizer, é o copo completo. Mas no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Cristo, há uma dose de martírio que nós estamos bebendo. Não queremos que nossos irmãos em Cristo sofram perseguição em países, né? Por exemplo, ontem mesmo eu estava lendo caso de uma mulher na Sudão, um país desse da África, em que ela casou, né, com um cristão, e ela foi condenada, mesmo estando grávida, está sob condenação de morte. Ela está com 8 meses de gravidez, está sob uma condenação de morte, porque se casou com um cristão, e, segundo a lei daquele país, um muçulmano não pode se casar com um cristão. E só que a história de vida dela, ela, na verdade, o seu pai abandonou a família, nunca foi um pai presente. Ela foi criada por sua mãe, por irmãos, que eram cristãos, que ensinaram a fé cristã para ela. Então, ela é cristã desde nova. Mas, segundo a lei, se o pai é muçulmano, todos os filhos são muçulmanos. E ela está presa, grávida, corre o risco de morrer pelo fato de ser cristã. Então, nós não queremos que estas coisas aconteçam, né? Valorizamos muito o trabalho, por exemplo, do Ministério Portas Abertas, né, que está aí lutando para que a igreja perseguida, né, esteja vivendo momentos de alívios. Mas na história cristã, irmãos, esse é um cálice que, infelizmente, né, por um lado, felizmente por outro, alguns cristãos estão tendo que beber. Segundo aspecto da nossa relação com a cruz é que abraçar a cruz é abraçar o que poucos, bem poucos, querem. Na nossa relação com a cruz de Cristo, nós temos que entender que estamos fazendo algo que bem poucos estão querendo fazer. Então, não pense que você vai estar numa jornada que muitos vão estar ao seu lado. Como eu disse, abraçar a cruz nunca esteve em moda. Nunca esteve em moda. Não é no século XXI que vai estar em moda ser um cristão fervoroso, ser um cristão consagrado. Devemos fazê-lo por convicção, por amor e por confiar inteiramente na graça do Senhor. Aqueles que aceitam se identificar com Cristo, e especialmente, como disse Paulo, Cristo crucificado, inevitavelmente serão alijados dos holofotes, serão alijados dos grupos, né, porque quando nós abraçamos a cruz, né, nós vivemos isso. O discípulo é aquele que, como eu disse, é tal como uma semente. Ele é responsável por muitas coisas que vai acontecer. E eu louvo a Deus, porque quando eu olho para os irmãos aqui, eu vejo que Deus já está fazendo, e Deus pode fazer grandes coisas através da tua vida. Mas entenda, né, que tal como uma semente, né, nós mesmos devemos evitar a busca por glórias humanas. As glórias, como diz aqui o próprio texto, aqui lá no versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o que diz o texto? O Pai o honrará. Então, a boa e maravilhosa honra
que nós podemos receber é aquela que vem através de Cristo. Aquela que vem através do Senhor. Então nós não devemos buscar glórias humanas. Quantos são aqueles que disputam e brigam por um lugar ao sol? A igreja não é um lugar isento de carnalidade. A igreja não é um lugar isento de brigas e intrigas. Eu estou na igreja, como eu disse, desde os meus 16 anos. E tenho visto que muitos querem cargo, posições, mas poucos querem a cruz de Cristo. Uma vez eu trabalhei até 2008 como analista de sistema, né, e deixa eu contar um pouco a história completa, só para que os irmãos tenham ideia. Eu me tornei pastor no ano de 2000, mas, ao mesmo tempo, era analista de sistemas. Então, trabalhava e pastoreava. Então, como a igreja era uma igreja ainda pequena, né, sem recursos, eu me mantive trabalhando e pastoreando. E durante 8 anos, fiquei dividindo o meu tempo entre trabalho e estudos. Entre trabalho e pastoreio. Mas sempre com aquela luta interior, vamos assim dizer, qual seria o tempo para que eu pudesse me dedicar completamente ao ministério. Então, em 2008, senti a confirmação de Deus, parei de trabalhar como analista de sistemas, e recebi a minha indenização, e nessa época o meu filho estava completando 18 anos de idade, um garoto forte, querendo trabalhar, e eu com recursos, então tenho um pouquinho de recurso e uma mão de obra ali, vamos assim dizer, de graça, em casa, querendo trabalhar, se bem que não foi de graça, Então, eu montei uma pequena empresa de aluguel de equipamentos, de data show, e fiquei de 2009, porque eu saí no final de 2008, aí em 2009 fiquei até 2010 com essa empresa, quase 2 anos, alugando equipamentos, data show, computadores, telas. E me lembro que, numa das vezes, eu fui contratado para uma igreja grande, uma igreja, na verdade, a sede de uma denominação. Eu me lembro que estava na recepção, ali aguardando para ser atendido. Na ocasião, era uma reunião que haveria de um grupo de cartão de crédito que estava ali oferecendo a essa denominação, por conta do seu aniversário de 100 anos, estavam ali oferecendo cartão de crédito para a cúpula da igreja, e haveria essa reunião. Enquanto estava aguardando na recepção, 2 ou 3 ou 4 irmãos ali estavam conversando, e a conversa deles versava exatamente sobre essas questões de intrigas, de brigas e de disputas por cargos, por quem é mais importante, por quem de fato manda. Daí eu quero dizer aos irmãos que, quando nós servimos ao Senhor, não brigue esperando cargos e posições. Abrace a cruz. Abrace a cruz. Seja servo, seja discípulo, e deixe que tudo mais Cristo vai completar na sua vida. Eu, quando me converti, 16 anos, eu me lembro que eu olhava para o meu pastor, o pastor João Santiago, e ainda, eu era um garoto bem novo, quando ele chegava na igreja com aquela posição pastoral, imponente, e tal, e eu falava, um dia eu quero ser pastor. Um garoto de 17 anos, e quando tinha já os meus 26 anos, quando fui ajudar pastor Ragner como diácono, e vi o que era um pastoreio mais de perto, porque às vezes eu estava conversando com o pastor Ragner no gabinete, e daqui a pouco chegava uma irmã, pastor, meu irmão morreu, minha mãe morreu. Pastor, descobri que um parente meu está, naquela época, com a AIDS, ela estava muito forte. Eu descobri que um parente meu está morrendo, está com AIDS. Então, o pastor vivia entre um extremo ou outro, de momentos de alegria, momentos de tristeza. E, estando perto dele ali, eu cheguei à conclusão, eu não quero ser pastor.
Já era analista de sistema, já ganhava o meu salário, um bom salário. Não quero ser pastor. Mas já era tarde. Deus já estava me preparando, né? E anos depois, Ele me chamou para o ministério pastoral. Então, o pastoreio, irmãos, né, a liderança, e aí eu estou falando num contexto de liderança, é estarmos abraçando algo que bem poucos, mas bem poucos querem. Né? O apóstolo Paulo, também ele notou essa questão de brigas. Né? E isso não é algo do nosso tempo, é algo já antigo. E abra comigo lá em Gálatas, só para que a gente possa constatar isso, que Paulo já viu lá na igreja da Galácia, Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Gálatas 6, versículo 11. Olha o que Paulo diz aqui. Vede com que letras grandes eu vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes somente para não serem perseguidos por causa de quê, irmãos? Por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu, o quê? Para o mundo. Então, a nossa relação com a cruz tem que ser essa. Né? Estamos abraçando algo que bem poucos querem. Então, devemos fugir da ostentação da carne. A carne, ela gosta de ser louvada. A carne odeia dividir espaços e glórias. A carne quer ser sempre a primeira. Então, se há indícios de sentimentos desse no nosso coração, significa que a cruz ainda não foi abraçada completamente. E a cruz, ela põe um fim nisso tudo. Quando nós abraçamos a cruz, né, estas coisas começam estas coisas se interrompem na nossa vida. A cruz também nos faz rejeitar o culto de aparências tão celebrado em nosso tempo. Indo na contramão do mundo, que manda, que exige, que valorizemos a nossa aparência, que até façamos um culto a ela. O que nós devemos fazer, o que você faz quando a sua imagem corre um risco de ser rejeitada? Você já experimentou isso, né? Acho que isso é uma coisa que todos nós experimentamos, seja no trabalho, seja em casa, seja entre amigos, seja no colégio, seja na faculdade. O risco quando a nossa imagem está ali correndo um certo perigo. E o que nós fazemos com isso? Nós temos que entender que nenhum líder, ele é unanimidade. Você não será unanimidade no trabalho que você faz. Amém? Quem é líder de juventude aqui? Eu quero dizer, você não será unanimidade. Você será contestado. Você será criticado. Né? Nenhum líder é unanimidade. E quando é por pouco tempo. Quando é por pouco tempo. Né? Quando é aquele líder que a totalidade gosta, entenda, vai ser por pouco tempo. É que mais cedo ou mais tarde, certas coisas começarão a surgir e que revelarão quem, às vezes, aquele líder pode ser. Até mesmo afirmo que os bons líderes os bons líderes sempre são seguidos de perto por poucos. Os bons líderes são seguidos de perto por poucos. Poucos são aqueles que entendem, às vezes, a visão do líder, que abraça. Mas esses poucos que chegarem perto de você, valorize.
invista, trabalhe com eles. Não tente trabalhar com a maioria. Às vezes a minha esposa, né, como esposa de pastor, muitas vezes ela chega, né, às vezes desanimada, né, por experiências que a liderança nos traz, e ela fala assim, às vezes a gente se dedica a tantas pessoas e colhemos certos resultados, né, e às vezes eu sempre trabalho com ela para levar o foco dela para aqueles que estão entendendo a visão, para aqueles que estão abraçando, para aqueles que estão ao nosso lado. E ela fala assim, você tem uma visão diferente da minha, né? Mas na liderança, se a gente não tiver essa visão, a gente sucumbe, a gente cai, né? Nós temos que entender que a nossa grande dificuldade é que nós queremos parecer melhores do que nós somos. É um desejo natural de querer parecer melhores do que nós somos. E o culto à aparência, ele deve ser quebrado na vida do líder. E substituído por um amor genuíno e exclusivo a Jesus. Quanto mais Jesus for revelado através da tua vida, mais a glória dele fluir através da tua vida, mais ele mesmo honrará você. Mas ele mesmo usará a sua vida. Acho que nós poderíamos adotar, né, até mesmo quando chamamos alguém para liderar um trabalho na igreja, acho que eu vou fazer isso lá na igreja, pastor Felipe. Se o pastor quiser, leve também a ideia lá para o pastor Roberto, né? Acho que quando nós chamamos alguém para liderarmos algum trabalho, deveríamos fazer como as ordens monásticas fazem. Especialmente até mesmo as ordens franciscanas. Quem já viu um franciscano andando pelas ruas aí? Quem já viu, né? Já viu como que é o cabelo dele, às vezes, né? Um corte assim, né? Eu já estou quase chegando nesse corte, né? Mas o corte está quase sendo natural, né? Eles raspam a cabeça aqui no meio, deixam só um filete de cabelo aqui, usam um hábito, né? Ele representando alguma coisa bem simples. Mas eu penso que nós, como líderes, não precisamos fazer isso externamente quando fazemos de fato no nosso coração. Não busque glória para você. Entenda, abraçar a cruz é algo que bem poucos estão fazendo. E você vai estar numa caminhada que você às vezes vai olhar para um lado, olhar para o outro e vai ver poucos te acompanhando. Mas siga em frente. Nesse segundo aspecto da nossa proposta, da dimensão oculta do discipulado, né, quando eu falo oculto aqui é da dimensão invisível, né, invisível, aquilo que é imperceptível. Eu quero destacar a necessidade de praticarmos e vivermos sob a proteção das disciplinas espirituais. Eu creio que nós somos frutos, né, e quando eu falo nesse momento, de uma maneira geral, né, quando eu falo no sentido de sociedade. A nossa sociedade, ela é fruto, né, de uma geração, né, que vem historicamente lá de trás, da geração rock and roll, da geração movimento paz e amor, né, e essa geração, vamos assim dizer, ela criou uma certa antipatia com tudo aquilo que se chama disciplina, com tudo aquilo que se chama regra, com tudo aquilo que tem ali uma certa rotina, um certo método, uma certa prática. As duas guerras foram extremamente cruéis nesse aspecto, ajudando e contribuindo para que essa rejeição às regras e às disciplinas se tornasse mais forte. As duas guerras contribuíram com isso. A primeira guerra, depois da Primeira Guerra, surgiu na Europa e também nos Estados Unidos uma geração de jovens que ficou conhecida como Lost Generation, né? A geração perdida. E que geração foi essa? Uma geração que incluía jovens ricos, talentosos, alguns na arte, outros na literatura. E esses jovens, né, entre eles estavam Gerald Murphy, estava
Pablo Picasso na pintura, estava Fitzgerald na literatura. Esses homens, né, eles decidiram viver a vida sem se importar com o amanhã. A guerra, ela trouxe esse sentimento. Se nós estamos em guerra, se nós podemos morrer, para que se preocupar com o futuro? Para que se semear coisas para o futuro, se em algum momento nós podemos ser chamados para a guerra e morrermos? Eles decidiram viver desta maneira, pois viram muitos dos seus amigos morrerem ainda jovem na guerra. Então foi uma geração que ficou marcada, né, sobre esta alcunha de Lost Generation, porque foi uma geração que decidiu curtir a vida, sem se importar com amanhã. Mais tarde veio a Segunda Guerra, e esse espírito de vazio se intensificou ainda mais, né? Com isto, surge a ideia, vamos assim dizer, da boa vida, de uma vida sem disciplina, de uma vida sem regras, de uma vida sem cobranças. Não é porque se cobrar dos jovens, se afinal de contas, eles podem ser chamados para a guerra em qualquer momento e lá morrer. E, infelizmente, a igreja foi contaminada com esse espírito. E hoje, nós sofremos o mal da falta da prática das disciplinas cristãs. Há ainda um pensamento de que alguém pode ser cristão sem estar ali praticando algumas disciplinas cristãs, sem orar, sem se envolver com a palavra, sem a prática da meditação, sem a prática, né, do jejum. Muitos ainda pensam que podem ser discípulos sem enveredar por estes caminhos. Mas eu pergunto aos irmãos, discípulos de Cristo, será que nós podemos ser bons discípulos sem a prática de algumas disciplinas? Eu acredito que não. E eu creio que se houvesse, né, e creio que se houvesse tempo, nós falaríamos sobre bastante disciplinas. E aqui eu deixo uma recomendação de livros muito bom, que fala a respeito disso, que é o livro do Richard Foster, A Celebração da Disciplina. É um livro que eu sempre recorri para preparar essa mensagem, juntamente com outro livro também que eu quero deixar como uma recomendação, O Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, um livro também excelente, que fala sobre essa matéria do discipulado. O Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, autor, foi o pastor que viveu na Alemanha no início do século passado, e Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina. Então nós poderíamos falar sobre jejum, sobre serviço, sobre a disciplina do silêncio e tantas outras. Então eu sugiro esse livro, Celebração da Disciplina, que é um clássico. Ele completou 25 anos de lançado aqui no Brasil, saiu uma nova edição, mas é um livro que esgota muito rapidamente. Infelizmente o meu já está com as capas já que pendurando, as páginas já pendurando, eu acabei comprei uma coleção desse autor, e veio esse livro, eu dei o novo para um amigo, fiquei com o velho, mas me arrependi, porque o meu já está quase já se desfazendo, vou ter que encontrar um novo. Então eu vou me ater mais rapidamente a duas disciplinas, que são as fundamentais, oração e leitura da palavra. Embora desejasse também falar nesta manhã um pouco sobre serviço, mas não vai dar para falar sobre serviço. Então, falarei sobre a oração e sobre a leitura. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele levou os seus discípulos até o jardim do Getsêmani e lhes pediu duas coisas. Quais foram as coisas que Jesus pediu? Vigiai e orai. Só podemos ser discípulos à medida que nós ingressamos neste caminho de orar de forma vigilante, de forma sistemática e de forma atenta. Um discípulo, ele não pode ser displicente com a sua vida de oração. O conceito de que nós podemos ser cristãos
E intensificando o conceito, nós podemos ser discípulos. Intensificando o conceito, nós podemos ser líderes. Sem uma vida regular de oração, é uma herança desse pós-guerra que eu falei. Em toda a história da igreja, nós vemos que os grandes homens de Deus foram aqueles que tiveram uma vida de oração sistemática, atenta e regular. No seu livro, Richard Foster, ele escreve o seguinte, abre aspas, orar é mudar. A oração é a avenida central que Deus usa para nos transformar. Se não estivermos dispostos a mudar, abandonaremos a oração como característica perceptível do estado de nossas vidas. A oração, ela é abraçada ou ela é abandonada como uma característica perceptível do estado do nosso coração. Ninguém consegue orar por muito tempo, ninguém consegue manter uma vida de oração se não quiser de fato mudar. Orar é mudar. Você pode dizer isso comigo? Orar. Diga comigo, orar é mudar. E, infelizmente, é por isso que muitos abandonam o caminho da oração. Acredito que este seja o motivo principal, pelo qual muitos estão achando a disciplina da oração uma disciplina chata, uma disciplina enfadonha, uma disciplina que não promove resultado. A oração, ela muda. A oração, ela mexe conosco. E como a vida de oração faz parte da dimensão oculta do discipulado, a oração, aqui eu não consigo, não existe um medidor da vida de oração de cada um dos irmãos. Ela é uma parte oculta do discipulado. É uma dimensão que você conhece, é uma dimensão que você pratica. Então, muitos, por olharem a oração como essa dimensão oculta, muitos pensam que podem trocá-la ou desprezá-la, muitas vezes por outras coisas que nós até devemos fazer. E esse é um grande perigo que o pastor corre, é trocar a oração por outras coisas que ele tem que fazer, seja no trabalho administrativo, seja na visita, seja na obra que está acompanhando da igreja, seja em tantas outras coisas que ele possa estar realizando. Muitos líderes pensam que podem trocar a oração por outras coisas que até mesmo ele tem que fazer. Eu tenho aprendido que o melhor investimento que um líder pode fazer no grupo que ele lidera é ter uma vida regular de oração. O maior investimento que você pode fazer no grupo que você lidera, obviamente que tantas outras coisas são importantes, mas o maior investimento é você ter uma vida regular de oração. O carisma é importante, a simpatia é importante, a capacidade de organizar é importante, mas tudo isso é insuficiente se não houver a oração para sustentá-los. Eu já vi grandes líderes, no que tange a organização, no que tange a simpatia, mas já vi muitos desses líderes sucumbirem por viverem uma vida fraca de oração. Sem oração, você não vai conseguir chegar longe. Diga isso para o seu irmão, sem oração, nós não vamos chegar longe. Sem uma vida sistemática, atenta à oração. Por isso eu quero aconselhar os irmãos a tomarem as seguintes ações com relação à vossa vida de oração. Primeiro conselho: pratiquem a oração como disciplina diária. Tem que ser uma disciplina diária. 30 minutos, 1 hora, de manhã, de tarde, de noite, tem que ser uma disciplina diária. Grandes homens de Deus
sempre tiveram uma vida regular de oração. John Wesley, ele orava, se eu não me engano, 2 horas por dia. Martinho Lutero, quando estava cheio de trabalho, ele separava 3 horas para orar do dia dele. George Miller, homem de oração. William Seymour, né? Os irmãos conhecem quem foi William Seymour? O chamado pai do pentecostalismo moderno, né? O instrumento que Deus usou para o reavivamento da Azusa Street. Né? Esse homem, na sua biografia, ele relata que ele orava, se eu não me engano, 3 a 4 horas por dia. E ele orando e pedindo a Deus o que ele poderia fazer mais para Deus. E Deus aumentou o intervalo, o tempo de oração dele para 5 horas por dia. Aquele homem orava 5 horas por dia. E quando eu li isso, eu fiquei envergonhado, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Então, quando nós vemos o que esses homens produziram, nós entendemos aonde estava a força destes homens. Onde estava o segredo destes homens, era na sua vida de oração. Então, pratiquem a oração como disciplina diária. Só deixem de orar um dia, só se... Olha, quando acontece de algum dia eu não orar naquele meu horário, que eu separo, porque eu separo as primeiras horas do dia para orar, mas às vezes tem que sair para médico, levando minha esposa, levando alguém, e aí ele tem que sair de madrugada, parece que há um vazio, algo que não está completo naquele dia. Então faça da oração uma disciplina diária. Segundo, pratiquem a oração intercessória. Como líderes nós temos que ter essa prática de orar pelas pessoas. Nas cartas, vemos Paulo orando pelos cooperadores dele, Paulo dizendo: olha, por quem eu não cesso de orar, por quem eu dobro o meu joelho. Paulo, nas suas cartas, ele faz isso diversas vezes. E também ele diz assim: olha, mas também orem por mim, para que seja aberta uma porta. Paulo intercedia pelas pessoas e pedia que as pessoas intercedessem por ele. Como líder, quando nós oramos de forma intercessória, essa oração nos liga a outra pessoa. Não há como você orar por alguém e ao mesmo tempo não gostar desse alguém. À medida que você vai orando, Deus vai transformando o teu coração, sentimentos que você tinha às vezes até contrário àquela pessoa vão começar a ser mudados através da oração. Terceiro conselho a respeito da disciplina da oração: proteja o seu tempo de devoção. A devoção tem que ser algo protegido por nós. John Stott, ele cuidava para não ir para a cama muito tarde, a fim de no dia seguinte acordar cedo para poder fazer o seu devocional. Proteja o seu momento com Deus. Proteja a sua vida com Deus. Vai numa festa, a festa 11 horas da noite, nem prepararam o som ainda da festa, não chegou ninguém ainda na festa. Olha, fique lá um pouquinho, vai para casa, para no dia seguinte você acordar cedo e ter o seu momento com Deus. Sábado, estar na casa do Senhor no dia seguinte. Nós, como líderes, nós temos que proteger estarmos na casa do Senhor. Então, sábado não é um dia para você ficar até muito tarde e sacrificar o seu culto a Deus, sacrificar o seu momento de ir para a casa do Senhor. Então, proteja a sua vida devocional, proteja o seu momento com Deus, a fim de acordar cedo para orar, para ler a palavra. Creia que se você não proteger a sua hora com Deus, ninguém fará isso por você. Se você não proteger a sua vida devocional, cercar a sua vida devocional, aquele momento com Deus, ninguém vai fazer isso por você. E te digo mais, vão até te atrapalhar. Vão até contribuir para te atrapalhar. Familiares,
às vezes até pessoas bem próximas, esposa, filhos, né, irmãos. Então é você que tem que proteger a sua vida, o seu momento com Deus. Né? Vou ir para a cama cedo, para acordar cedo no dia seguinte, e alguém vai dizer, não, fica mais um pouco. Você tem que conhecer a você mesmo. Se aquilo vai no dia seguinte te atrapalhar, se aquilo vai te impedir de buscar o Senhor, entenda, você tem que fazer escolhas. Então proteja o seu momento devocional. Essa é a primeira disciplina. A segunda disciplina é a disciplina da leitura bíblica. Numa pregação que eu ouvi do pastor Hernande Dias Lopes, ele contou que no início da igreja primitiva, Satanás ele trouxe 3 tentações grandes aos líderes daquela igreja. A primeira tentação foi a perseguição, uma perseguição forte que aconteceu àquela igreja. A segunda tentação, eu confesso que eu esqueci. E botei isso aqui no meu esboço, esqueci. Tentei lembrar, mas não é essa que eu quero falar, obviamente, que senão não teria. Mas é a terceira tentação que eu quero falar. E essa terceira tentação que Satanás trouxe para a igreja primitiva foi a tentação da distração. Tentar distrair os líderes da igreja. Quando criou as necessidades, com o intuito de tirar os apóstolos das suas tarefas principais. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 6, versículo 1 a 4. Vamos só ler para entendermos. Atos 6, versículos de 1 a 4. Diz aqui a palavra: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos o que, irmãos? A palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos ao que, irmãos? À oração e ao ministério da palavra. A tentação que os líderes sofreram naquela época foi a tentação de se distraírem, de passarem a servir a mesa, ou seja, coisas que até seriam bonitas de serem feitas, mas aqueles líderes entenderam que há uma coisa, uma dimensão oculta do discipulado que eles não podiam abandonar, que era a oração e a leitura da palavra. Há pessoas que trazem um pensamento errado para dentro da igreja, especialmente os jovens, e continuam neste pensamento, dizendo: eu não gosto de ler. Eu não vou perguntar aqui quem não gosta de ler, porque eu vou lhe dar um conselho para você aprender a gostar de ler. Como é que nós não podemos gostar de ler se a nossa fé é baseada num livro? É baseada numa palavra, num livro que nos foi deixado. Então há muitos jovens que dizem: eu não gosto de ler, eu não sou dado a isto. Mas deixe-me dizer com todo carinho e amor, se você não gosta de ler, entenda que isso te invalida para o ministério de líder. Isso te invalida para o ministério de líder. Sem uma leitura da palavra, sem um amor pela palavra, sem um apego com a palavra, você não pode ser um líder eficaz, um líder abençoador na obra do Senhor. Como você irá passar algo que não tem? Como é que você vai falar de algo que você não busca? Como é que você vai falar de algo que
que você não recebe. O conselho de Paulo a um jovem pastor chamado Timóteo, o conselho está cercado dessas instruções. Paulo disse para Timóteo, lá na sua primeira carta, não vou abrir, mas se você quiser anotar, anote. 1 Timóteo 4, no capítulo 4 ele fala muito isso. Só no capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo fala as seguintes coisas. Primeiro, torna-te padrão dos fiéis na palavra. No versículo 12 ele falou. No versículo 13 ele disse, aplica-te à leitura. E a leitura naquela época era a leitura pública das Escrituras. As Escrituras deveriam ser lidas publicamente. Terceiro, versículo 16, Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo aconselhando aquele líder que estava ali na frente de uma igreja. Mas alguém pode dizer, pastor, mas isso é só para pastores. Não, irmãos. Isso é para qualquer um cristão, e mais especialmente para aqueles que estão ali numa função de liderança. Não há como fazermos bem o trabalho de líder, de liderar o rebanho de Deus, independente, do cargo que nós venhamos a ocupar, pastor, diácono, líder de juventude, líder de pequenos grupos, se nós não tivermos a palavra de Deus dentro do nosso coração. E em relação à palavra eu quero deixar 2 conselhos. Tal como a oração, procure ler a Bíblia diariamente. Diariamente. Siga um plano de leitura. Há muitos planos de leitura da Bíblia. É inadmissível um líder que já tem um certo tempo na igreja, que não leu praticamente a Bíblia toda. A Bíblia tem que ser lida toda, muitas vezes. E quanto mais vezes. Nesse tempo todo que eu tenho de caminhada, eu me surpreendo, às vezes, lendo a Bíblia e dizendo assim, meu Deus, eu já li isso aqui, e isso está falando de uma forma tão diferente no meu coração. A leitura é viva, a palavra é viva. E um maior subsídio para a nossa liderança é esse, é a palavra. Quanto mais você lê da palavra, mais você vai ter alimento para dar, para dividir com os irmãos. Então, siga um plano de leitura. Não seja daqueles que dizem, não gosto de regras. Eu não gosto muito de seguir regra. Eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou abrir a Bíblia para poder ler aonde Deus me conduzir. Você pode fazer até isso, como um segundo momento. Mas num primeiro momento, tem ali um sistema de leitura. Geralmente, os sistemas de leitura compreendem 3 porções de leitura, sempre um pedaço no Velho Testamento, um pedaço no meio dos profetas, e um pedaço do Novo Testamento. Então, busque esse plano de leitura. Segundo, procure estudar a Bíblia. A Bíblia tem que ser estudada. Eu sei que os irmãos aqui são mentes brilhantes. Amém? Ninguém disse amém? São mentes brilhantes, mas a Bíblia, ela veio de uma mente muito mais brilhante. E para entendermos, nós temos que estudá-la, escavá-la, irmos beber ali, das águas de estudiosos do passado, procurarmos ter uma Bíblia de estudo. Há excelentes Bíblias de estudo aí no mercado. Pergunte ao seu pastor qual é que ele usa, a indicação dele. Eu tenho 2 em casa, a Plenitude, tenho a Bíblia de estudo também da Nova Versão Internacional. Então se aprofunde na busca do conhecimento bíblico. Então a disciplina que eu queria falar de outras, mas essas 2 básicas, oração e leitura da palavra, como algo diário. Amém, igreja? Amém. E eu quero terminar contando uma história. Uma vez perguntaram a um pugilista por que ele treinava tanto. Por que ele treinava tanto se ele já estava no topo como o melhor pugilista naquela época? E ele respondeu o seguinte, olha, se eu deixo de treinar um dia, eu noto a diferença.
Se eu deixo de treinar 2 dias, os meus adversários começam a notar a diferença. E se eu deixo de treinar 3 dias, o meu público verá a diferença. As disciplinas, elas são importantes para te manter forte diante de Deus. Oração, palavra, busca de Deus. O discipulado, ele exige sacrifícios e disciplina. Sem isto, não chegaremos muito longe. No texto base, Jesus mostrou que aqueles que quisessem segui-lo deveriam ser como sementes que morrem e são ocultadas na terra para produzirem frutos. De fato, nós somos sementes, né? Precisamos entender que quanto mais nos aprofundamos em Deus, mergulhando no terreno do seu amor, da sua graça, do seu poder, mais vida nós produziremos. Temos que mergulhar nesse terreno. Se não formos ocultados nesse terreno, como disse o texto, ficaremos só, sem produzir vida. A semente é algo que é lançado na terra e depois nunca mais é vista. A gente sabe que ela está lá, mas nunca mais ela é vista. Porém, toda vida que surge do lado de fora da terra, na superfície, é decorrente das transformações que a própria semente vai sofrendo debaixo da terra. Ela produz coisas para fora da terra, mas ela lá debaixo da terra, ela está sendo também transformada e modificada. Assim somos nós. Quando você sobe o púlpito para falar aos jovens, quando você tem a oportunidade de estar ali abençoando os jovens, seja liderando o louvor, seja transmitindo uma palavra, você está trazendo aquilo que na dimensão oculta do discipulado está acontecendo na tua vida. É vida que você vai produzir, é frutos que você vai produzir. Quando nós olhamos a igreja, podemos ver tudo aquilo que Deus está fazendo à nossa volta, através das nossas vidas. Ocorre primeiro, na nossa vida, porque Deus está mudando a nossa vida em primeiro lugar. Então você é a semente de Deus. Aceite morrer. Diga para o teu irmão, aceite morrer. Porque se não morrer, diz o texto, fica ela só. Aceite o anonimato, fique lá, aprofundado na terra de Deus. Aceite as transformações que Deus quer fazer em tua vida, pois só assim você poderá produzir frutos e vida. E eu chamo isso de a dimensão oculta do discipulado.